vida dele. Glória a Deus. Amém, querido? Cumprimente a pessoa que está do seu lado aí, você consegue enxergá-la. Se alguém puder acender a luz aí, eu agradeço. Amém? Pode assentar, tomar o seu lugar. Hoje nós temos algumas pessoas que saíram para fazer o Enem, cansaram bastante e não vieram ao culto, né, irmãos? Mas nós viemos e estamos aqui. Amém? Glória a Deus. Você quer ser incendiado nessa noite? Você pediu aí, né? Então, abra a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel 22. Ezequiel 22. Nós vamos ler a partir do verso 23. Amém? A partir da próxima semana eu vou estar na King James, tá? Ganhei uma, viu? Mas hoje eu estou eu acho que é na ARA, Almeida Revista e Atualizada. Mas a partir da próxima semana eu só vou usar King James, tá bom? Né? E você que for comprar a Bíblia, só compre agora King James. Pronto, vai ser só uma linguagem só. Amém? Diz assim o texto. Olha o que eu encontrei aqui, irmãos, ó. Meu Deus. Uma chave, ó. Tem Jesus dos crentes. Isso é mistério, hein? Amanhã nós vamos pegar a chave. Amém? Diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, diz-lhe, tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como o leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas. Tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo. E dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucros desonestos. Os seus profetas lhe encobrem isto como cal por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Mas o versículo 30, ele diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e que se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Amém? Eu quero que você preste atenção nesse versículo. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e que se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém
Achei. Incline a sua cabeça em nome de Jesus. Senhor, nessa noite nós estamos diante da sua presença. E nós queremos te pedir, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. Ministra aos nossos corações. Leva-nos a entender a necessidade de nos tornarmos referenciais nessa geração, Deus. Quero te pedir, meu Pai, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Peça a Ele para falar com você também, no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Cante ao Senhor. Cante, Pai. Pai, como achastes a Davi, vem, derrama sobre mim, vem e derrama sobre o óleo precioso da unção. Vem, me faz, vem, me faz, e achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Aleluia, Jesus. Nós queremos contemplar o teu rosto, a tua face. De meu coração, meu Deus, ache em mim, Senhor. Aleluia, Jesus. Ache em nós, ache em nós. Em nome de Jesus, amém? Querido, eu quero falar sobre referência. Referencial que Deus tem procurado, amém? Será que Ele encontra alguma aqui nessa noite, amém, irmãos? Alguma referência aqui nessa noite, será que o Senhor encontra? Você crê nisso? Em nome de Jesus, que o Senhor está procurando. O texto, coloca na King James agora, 22:30 para mim, por favor. Ele diz: olha, busquei entre eles um ser humano que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade. Alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro todo ruísse, que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não viesse a destruí-la. Contudo, não encontrei uma só pessoa. Amém? Nesses dias a gente foi ministrado muito, né? Por tudo que aconteceu. E aí essa palavra nós tivemos uma ministração acerca dela, e eu ontem à tarde lendo, fazendo algumas anotações,
gente percebeu algo muito interessante. Porque quando você lê a história, eu li do versículo 22 para você entender um pouco qual era a situação no tempo de Ezequias. Era um período de apostasia total. Amém, irmãos? O povo todo distante de Deus, a nação estava espiritualmente em ruínas. O povo estava profanando o santo, o sagrado. Os sacerdotes estavam fazendo isso de maneira abrupta, né? De maneira sem nenhum precedente. Ninguém falava nada, então eles estavam fazendo. A Bíblia diz que os príncipes estavam corrompidos, que o povo estava entregue ao pecado. Então havia um distanciamento, uma ruptura muito grande da relação do povo para com Deus. Amém? E aí Ezequias, ele tem essa visão, ou ele tem da parte de Deus esse mandato de falar ao povo, porque naquela época, tal qual hoje, o pecado se tornara muito comum. Era comum o pecado, amém? Não havia mais senso de temor, o pessoal estava fazendo o que queria, então o pecado se torna comum, e era errado aqui, né, irmãos? O certo, fazer o certo era errado. O errado é que era o certo. Eu não sei se você percebe alguma relação com o que a gente vive hoje. Eu não sei se você percebe algo muito relacionado ao que a gente vive, porque o que era santo parecia ser estranho. E Deus aqui, irmãos, em meio a essa desordem espiritual, a esse caos total, a palavra vai dizer que Ele buscou alguém, que Ele buscou uma pessoa que se colocasse entre o povo e Ele e clamasse por misericórdia. E o texto, né, termina com uma frase aqui muito triste, porque Deus procurou alguém, né, para se colocar entre Ele e o povo, para que o povo não fosse destruído. Deus, Ele não buscou uma multidão. Deus, Ele não buscou os sábios. Deus, Ele não buscou os entendidos. Ele não buscou exércitos. Ele não buscou riqueza. Deus procurava apenas uma pessoa. Só uma pessoa. Porque às vezes a gente acha que para Deus fazer as coisas precisa de uma multidão. Não, Deus só precisa de uma pessoa disposta a fazer. Amém? Uma pessoa disponível para fazer. Então Ele não procura multidões, Deus procura alguém. E Deus procura alguém que se levante como referencial para se colocar na brecha entre o juízo e a misericórdia. Amém? Entre a destruição e a misericórdia de Deus. Só que o texto termina com uma declaração muito triste, porque o finalzinho do texto ele diz assim: contudo, não encontrei uma só pessoa. Amém, irmãos? Deus não encontrou um referencial. Deus não encontrou uma pessoa disponível. Deus não encontrou uma pessoa que se colocasse entre o juízo e a misericórdia. Havia um juízo predito que iria acontecer, e Deus procurou uma pessoa que se colocasse, e Ele não encontrou essa pessoa que se levantasse. Ele não encontra essa pessoa, e Ele diz que Ele não achou ninguém, não achou uma pessoa disponível. Mas eu acredito que nessa noite o Espírito Santo ainda está procurando, amém? E que nós possamos falar como a canção que nós acabamos de cantar: ache em mim, Senhor, essa pessoa, ache em mim esse referencial. O Espírito Santo ainda está clamando, procurando, ainda está sondando os corações, ainda está olhando para cada um de nós nessa noite, para tentar encontrar alguém que se coloque entre o juízo e a misericórdia. Será que Ele vai encontrar alguém aqui nessa noite? Amém? Será que nós podemos nos levantar como um referencial nessa noite? Só que as pessoas que Deus está procurando são pessoas que não se vendem, são pessoas que não se calam, são pessoas que não se deixam corromper pelo sistema que aí está.
Deus está procurando pessoas que se tornem intercessoras, reformadoras. Deus está procurando homens e mulheres que sejam referenciais para esse tempo. Será que Deus vai encontrar alguém, irmãos? Será que Deus vai nos encontrar como essas pessoas disponíveis? Porque a palavra diz que ele não achou ninguém, não encontrou ninguém. O avivalista Leonardo Ravenhill, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz: o mundo não está em falta de pregações, está em falta de homens que conheçam o poder de Deus. Nós precisamos de homem que conheça o poder de Deus, para entender o que significa estar na brecha aqui, ou para ser esse homem ou essa mulher que pode estar na brecha. A gente vai ver algumas coisas muito interessantes aqui, irmãos. Alguns personagens que se colocaram à disposição do Senhor, em um tempo onde eles precisaram manter-se fiéis a Deus e se tornaram referenciais. Porque nós precisamos de pessoas que se tornem aqui intercessores, porque nós precisamos ser como Moisés para ser um referencial. Porque Moisés, ele foi um intercessor da nação, e para ser um referencial eu preciso me colocar diante de Deus pela nação. Por que eu coloquei Moisés aqui, irmãos, como um referencial? Vai aí para Êxodo capítulo 32, verso 32. O povo havia pecado, irmãos. O povo construiu um bezerro de ouro. Moisés está no monte. Ele desce do monte. Quando ele vem descendo, ele escuta um som de música, de dança, de celebração, né? E aí quando ele chega no arraial dos hebreus, o povo tinha feito um bezerro de ouro, porque já se tinha passado 40 dias e 40 noites Moisés não vinha. O pessoal pensou que ele tinha morrido. Aí Deus diz assim: eu vou destruir esse povo, porque esse povo não presta não, eu vou destruir eles. Aí a palavra diz que Moisés, ele se coloca entre Deus e o povo. Ele se torna um referencial de intercessão. Moisés aqui, um homem que conhecia o peso da presença de Deus. Enquanto o povo murmurava, Moisés estava no monte. Enquanto o povo desobedecia, Moisés estava na presença. Enquanto a nação se corrompia, ele se colocava diante de Deus em favor do povo. Aí Deus diz assim: eu vou destruir. Porque quando Israel faz o bezerro de ouro aqui, Deus declara que vai destruí-los, mas Moisés se coloca na brecha dizendo, no versículo 32 aí: agora, portanto, eu rogo a tua misericórdia, para que eles perdoem o pecado. Caso contrário, risca-me, rogo-te do teu livro sagrado que escreveste. Moisés diz assim: rapaz, se o senhor vai destruir o povo, eu me coloco aqui entre o senhor e eles. Eu rogo agora que o senhor tenha misericórdia deles. Se o senhor vai destruir ele, destrua primeiro a mim. Então risque o meu nome aí do livro onde você me colocou. Ou seja, Deus está procurando homens e mulheres que se coloquem em favor de uma nação que está corrompida. Eu passei o final de semana ouvindo que nós não dependemos da política, nós não dependemos das organizações, nós dependemos de Deus. Só que a nossa dependência em Deus, irmãos, tem causado um efeito contrário daquilo que Deus nos chamou para fazer. A gente quer depender de Deus só no fato de receber, e a gente não quer se levantar como intercessor de ninguém. A gente não quer estar na brecha em favor de ninguém. Moisés estava descendo, trazendo as tábuas da lei. Tinham passado 40 dias diante da presença do Senhor, em oração pelo povo. O povo peca. Moisés poderia muito bem ter dito: pode destruir, não presta ninguém. Mas ele disse: Senhor, roga ao Senhor agora, tenha misericórdia, perdoe o pecado desse povo. Se o Senhor não perdoar, risque o meu nome aí também. Amém, irmãos? Deus está procurando homens e mulheres que se levantem para fazer a sua vontade, irmãos. Sabe o que tem acontecido nos nossos dias? Nós acostumamos a ser crentes, e nós estamos tão carentes de Deus,
que a gente canta umas canções antigas, a gente já começa a chorar. Amém? Eu navegarei. A gente está tão carente de Deus porque a gente acostumou a um ritual. Aí a gente vem na igreja para receber, nunca vem para oferecer. A gente vem na igreja para se beneficiar, nunca para ser generoso na vida de alguém. E a gente está fazendo isso constantemente. E Deus está procurando pessoas, Deus está procurando homens, Deus está procurando corações disponíveis que se levantem nessa geração como referencial, como alguém em que outras pessoas olhem e queiram imitar, irmãos. E aí eu estava meditando nisso. Olha o que diz o Salmo 106, versos 23. Coloca aí para a gente ler junto. Salmo 106, versículo 23. Por isso ele ameaçou destruí-los. Quem foi que ameaçou destruir o povo? Foi Deus. Aí Moisés, seu escolhido, intercedeu em sua presença, a fim de evitar que a sua ira os consumisse a todos. Amém, irmãos? Está aí, mais uma vez, dentro da Bíblia, um contexto em que Moisés se coloca pelo povo, em que Moisés se levanta em favor do povo, porque Moisés apenas, ele não intercede. A palavra diz que Moisés não foi apenas um intercessor, ele foi alguém que se identificou com a dor daquele povo, porque quem é um referencial não ora apenas por si mesmo, irmãos. Quem é um referencial não ora só pelos seus interesses. Quem é um referencial chora pela geração em que ele está incluso. Nós precisamos nos levantar nesses dias, porque a gente está com medo, a gente está acuado, a gente está preocupado com o que está à nossa volta. Ainda há pouco a gente estava em casa, a gente escutou uns estampidos de tiro. Não sei se você ouviu. Nós soubemos que não sei se matou, se o cara sobreviveu, bem aqui pertinho. E todo dia está acontecendo, não é? 18, 19, meia não sei quanto, meia não sei aonde. E a igreja está fazendo o que, irmãos? Nós como igreja estamos fazendo o que? Nós vamos deixar a nação ser destruída porque a gente só olha para o nosso interesse? Nós precisamos nos levantar como um referencial de oração, um referencial que não olha só para as nossas necessidades. Nós precisamos estar na brecha, porque estar na brecha é orar até que o céu responda. Estar na brecha é se levantar em oração, é sentir o peso do altar e entender que o clamor que é feito nesse altar chega no céu. É nós nos levantarmos nesse sentido. Referencial é aquele que entende que a oração não é um hábito, é uma guerra espiritual. Eu tenho o hábito de orar. Nós temos que ter um hábito de guerrear. Nós temos que orar. Orar por quem, pastor? Por nós, pelos nossos filhos, pelos vizinhos. Orar pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pela nossa nação. Nós precisamos nos levantar esses dias para isso. Enquanto muitos estão dormindo, Deus está tentando despertar intercessores que se levantem de madrugada para clamar. Ei, quanto tempo faz que nós não nos levantamos na madrugada para orar? De tão exausto que nós estamos de correr atrás dos nossos interesses, é ou não é? Nós estamos tão envolvidos nos nossos interesses, irmãos, que a gente não tem mais disposição para orar. Nós vivemos um fardo espiritual muito grande. Eu não sei você, mas a gente chega em casa à noite, parece que a gente tem uma tonelada nos ombros, empurrando a gente para dormir. Pastor, mas eu trabalhei o dia inteiro. Todos nós trabalhamos a vida toda, irmãos. Mas no início da nossa fé não tinha esse cansaço, não. Mas nós achamos que nós já fizemos a nossa parte. Agora só vir na igreja tá bom. Não tá. Aí se levantam, né, as investidas contra a nossa vida, contra a nossa família. A gente não entende.
a gente quebra a relação, a gente sai falando muitas das vezes, a gente sai ouvindo que não deve, falando que não deve, porque a gente não entendeu que nós estamos em uma batalha, e o Senhor está procurando pessoas. Ele está dizendo assim: olha, eu procurei entre a cidade alguém que se levantasse, ficasse entre mim a favor do povo, mas não encontrei ninguém. Aí nós vemos um Moisés que se levanta numa geração também corrompida. O povo que fez um bezerro de ouro, negando a existência de Deus para adorar uma imagem. Aí Deus diz: eu vou destruí-los, porque era o que o povo merecia. Mas Moisés diz assim: não, Senhor, tem misericórdia deles, ou então risca o meu nome do livro que você me escreveu aí. Um referencial. Não se acovarda diante das situações. Um referencial não se curva diante das situações difíceis. Então Moisés aqui, irmãos, ele ora, ele intercede, porque ele se identifica com o povo. O referencial aqui, como Moisés entendeu que a oração não era um hábito, era uma guerra espiritual. E enquanto muitos dormiam, Deus despertou o coração dele em favor do povo, e ele clama em favor do povo. Amém? Ele clama em favor do povo. John Wesley dizia assim: Deus não faz nada a não ser em resposta à oração. Deus não vai fazer nada em nossa nação enquanto nós não nos levantarmos para orar, né? 1 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar. Diga para o teu irmão que está do teu lado aí: sabe quando que as coisas vão melhorar? Quando tu começar a orar e parar de murmurar. Se humilhar e se converter do seu mau caminho, então eu os ouvirei do céu. Olha aí, irmãos. Quando é que Deus vai ouvir do céu? Quando eu me humilhar, quando eu reconhecer o meu pecado e quando eu orar. Aí ele vai ouvir do céu. Então Deus não faz nada a não ser em resposta à oração. A unção da intercessão é o que vai mudar os destinos, irmãos. É quando nós entendermos isso, vai salvar a nossa família, vai impedir destruição. Mas aí, como é que isso vai acontecer, pastor? Quando eu e você deixarmos Deus nos encontrar como Ele encontrou Moisés. Porque Deus está procurando ainda Moisés em meio a uma geração apática. Está procurando esses homens e essas mulheres que digam: Senhor, se for preciso, usa a minha vida. Eu quero estar lá, eu quero estar na brecha, eu quero ser aquele que vai ser usado. Me leve ao monte outra vez. Eu quero estar na tua presença. Amém? Eu e você precisamos nos levantar para sermos referenciais de novo. De novo. Amém, irmãos? Olha, nós recebemos palavras aqui extraordinárias nessa conferência, irmãos. E não é admissível que nós tenhamos ouvido essas palavras e recebamos essas palavras e guardemos na nossa vida e não tomemos uma decisão de mudança, de transformação. Eu não posso mais ser o mesmo crente a partir de agora. Eu não posso ser mais um crente conformado com a vida que eu levo. Eu preciso ser um crente que vai buscar a Deus todos os dias. Eu preciso ser um referencial que vai estar na brecha. Eu preciso me levantar. Nós precisamos nos levantar. Quantos estão aqui nessa noite, irmãos, e que um dia foram tão usados por Deus e hoje estão aí no marasmo, parados? Porque parece que as coisas que engodam a gente têm mais valor. Aí a gente para, aí a gente desiste, aí a gente olha para a gente: não, mas deixa o pessoal que está chegando agora fazer, nós já fizemos muito. Aí a gente abandona, a gente desiste, e a gente não tem disposição para fazer, a gente não tem disposição para se colocar à disposição. Dá para entender isso? Eu não tenho disposição para me colocar à disposição. O irmão está morrendo do meu lado e eu não tenho disposição de estender a mão.
O irmão está pecando, eu sei que ele está pecando, eu vi ele pecando, eu vi ele fazendo o que não devia, ele vai passar pelo castigo de Deus e eu não me coloco para ser o intercessor dele. Porque é mais fácil ser um acusador do que eu ser um intercessor. É mais fácil matar o irmão do que ajudar ele a sobreviver. Dá para entender isso, irmão? Ezequiel estava vivendo no meio dessa geração. O texto de Ezequiel que nós lemos, irmãos, fala que o povo conspirava, né? Havia uma conspiração dos seus profetas no meio dela, do povo. E essa conspiração, o profeta escrevendo, ele relata que era como um leão que ruge para arrebatar a presa, assim eles devoravam as almas. Tesouros e coisas preciosas eles tomavam, eles multiplicavam as suas viúvas no meio dela, matavam os maridos para, né, sufocarem as viúvas. Aí ele diz assim: os seus sacerdotes transgrediram a minha lei, profanaram as minhas coisas santas. Eles estão vivendo entre o santo e o profano. E Deus estava clamando por alguém que se levantasse para se colocar entre esse povo e ele, porque ele iria vir com castigo. Aí eu busquei entre eles um homem, uma pessoa. Irmãos, nós estamos vivendo um dia parecido com os de Ezequiel. Corrupção por todo lado. Nós estamos vivendo pessoas vendendo aí, né, os seus rebanhos por migalhas. E Deus está clamando para nós nessa noite. Eu estou procurando alguém que seja como Moisés, que entendeu que precisava se colocar entre o juízo e a misericórdia. O juízo vinha, mas ele clamou por misericórdia. O segundo referencial que Deus quer encontrar é um referencial que não se contamina. E olhando na Bíblia eu só encontrei um: Daniel. Daniel, jovem fiel no exílio. Amém, irmãos? Por que Daniel, pastor? Porque Daniel é um exemplo para nós de que você não precisa mudar a sua essência, porque você mudou de lugar. Amém? Você não precisa ser um crente camaleão. Quem é um crente camaleão? Ele se transforma de acordo com o ambiente, né? Tem uns camaleõezinhos que você coloca perto do azul, ele fica azul. Do verde ele fica verde. Tem crente que é do mesmo jeito. Na igreja ele é santo, fora da igreja ele é o Satanás. Fala de Deus e o mundo. Ele não mede a língua, ele não está nem aí. Ele, quando eu estou falando, eu estou usando o gênero, mas ele e ela, que se eu for falando que ele e ela, todo tempo não dá. Então nós precisamos não nos contaminar. Aí você vem na igreja, aí amanhã você vai na escola, aí o teu amigo leva maconha para fumar, tu fica lá perto dele, tu não fuma, mas fica doido igual ele, só com cheiro. Aí tu vem na igreja depois, aí o rendimento na escola é uma porcaria. De vez em quando a escola liga para tua mãe para ir lá resolver BO seu, mas você acha que é normal, porque você não consegue ser um cristão fora do ambiente da igreja. Tem gente que só é crente na igreja, fora da igreja não consegue ser crente. Imagina isso aí, irmãos. Só é crente nesse ambiente, só adora nesse ambiente. E aí me lembra aqui de Ezequiel, quando os filhos de Israel foram levados para a Babilônia. Eu não vou lembrar o texto agora, mas os irmãos que estão aí, os pastores que estão aí, talvez lembrem e me digam que eu leio para você. Que diz que os babilônios pediam para que os israelitas cantassem as canções que eles cantavam em Sião. Aí ele diz: mas como é que nós vamos cantar? Nós não estamos nem lá. Ou seja, eles atribuíam as canções só ao lugar. Tem gente que só canta os louvores aqui, fora daqui é funk, é pancadão, é... Meu Jesus da glória. O louvor que está nos lábios só é nesse ambiente, fora desse ambiente não tem louvor não.
tira uma foto na igreja, a música é de crente. Tira uma foto lá fora, né, a música não é de crente. Amém, irmãos? Pode jorrar água de dois tipos de água de uma fonte só? Sim ou não? Não pode, irmãos. É difícil, né? Não dá certo. Aí eu trouxe aqui o exemplo de Daniel, porque Daniel ele foi levado para a Babilônia, para uma terra pagã, cheia de deuses estranhos. Tudo ao seu redor a corrupção, idolatria, prazer. Mas o texto de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8, a palavra diz que Daniel decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho servido à mesa real. Amém? Ele decidiu firmemente não se contaminar. O que é que nós estamos precisando nessa geração, pastor? De homens e de mulheres que têm o mesmo espírito que Daniel tinha, um espírito que não deixou ele se contaminar com o mundo onde ele estava. Eu estou inserido no mundo, mas eu não sou do mundo. Amém, irmãos? Eu estou inserido nesse sistema, mas eu não vivo a favor desse sistema. Eu vivo aquilo que Deus disse que eu tenho que viver. Daniel estava muito longe de Jerusalém, mas ele permaneceu fiel. Ele não precisou ir no templo para viver santidade, porque ele era o templo de Deus. Amém, irmãos? Você não precisa vir aqui numa consagração para dizer que é santo, porque você é o templo que Deus habita. Então aonde você estiver, você pode exalar essa santidade, porque ser referencial nesse tempo é andar na contramão do mundo. O mundo está dizendo, irmãos, que você pode fazer o que você quiser, mas a Bíblia também diz que todas as coisas são lícitas. Mas você não pode esquecer que depois da vírgula ele vai dizer assim: mas nem tudo nos convém fazer. É lícito, mas eu também não vou fazer todas as coisas. Eu preciso parar e analisar aquilo que eu posso fazer. Então, ser referencial nesse tempo é andar na contramão do mundo, é ser santo quando todos relativizam a santidade. É ser separado. É ficar distante. Não, irmão, você ser santo sem ficar distante. Daniel não ficou distante, ele foi inserido. Amém? Estava lá. Daniel foi levado para a Babilônia jovenzinho. Não vou precisar a idade dele aqui. Há alguns que dizem as idades, eu não vou precisar, que eu não fiz esse estudo. Mas ele era um jovem, saindo da sua adolescência. Como ele era de famílias mais elitizadas em Jerusalém, ele foi levado para servir ao rei, junto com os outros, muitos outros. Mas ele decide, irmãos, ele decide. Não foi ninguém que chegou e impôs a ele, não. Ele decidiu, porque ele entendia que ele precisava manter-se limpo diante de toda a sujeira que estava à sua volta. Então, uma geração sendo levada pela correnteza do pecado. Nós estamos vivendo essa geração sendo arrastada pelas correntezas do pecado, irmãos. E nós precisamos nos preocupar com os nossos filhos. Todos os adolescentes aí, enquanto você carrega ele no braço, segura ele pela mão, ele está seguro. Mas ele daqui uns dias vai sair do pegar da sua mão, do seu braço, e ele vai ter que caminhar sozinho. Ele vai para a escola. E quando a gente bota o filho na escola, a gente coloca porque a gente tem um pensamento: lá ele vai ser formado, vai ser forjado, lá não tem perigo. E na escola é o lugar mais perigoso que existe agora, a escola, por conta das ideologias, por conta do sistema. Você coloca o filho na escola, ele corta o cabelozinho social cristão. Aí vai para a escola, chega lá, vê os meninos com os cabelos pintados, chega em casa: mãe, eu posso pintar o cabelo? O teu filho nunca pediu para pintar o cabelo. Eu posso cortar o cabelo moicano? Não tem mais isso, né, moicano? Agora é outros cortes, né? Moicano era no tempo do Jefter.
Mãe, eu posso fazer uma tatuagem? E onde é que ele viu essas coisas? Porque dentro de casa você, como pai, como mãe, está lá orientando, dizendo que não pode, mas na escola todo mundo tem. Aí o que é que o menino diz? Puxa vida, só eu que não posso. Todo mundo faz. Então eles começam a olhar para o pai e para a mãe como se fosse o erro. Porque todo mundo ao redor faz, irmãos. É ou não é? É. Salva aqueles que entendem que ele não pertence a esse mundo. Mas os que têm a cabeça do miolo mole aí, irmãos, quando vê a tatuagem, diz assim: rapaz, que coisa bonita, eu vou fazer em mim também. Aí muitas das vezes faz escondido, né? Aí quando você descobre já é tarde. Aí há alguém que diz: mas pastor, mas uma tatuagem não quer dizer nada. Jesus tinha escrito na sua coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você vai aguentar a cruz que ele aguentou? Você não vai. Amém, irmãos? Você vai aguentar aquela chicotada que ele levou? Você não vai. Então fica na sua. Amém? Não inventa, irmão. Não te mete em coisas sem condição de se meter. Aí Daniel está lá, ele não se suja, ele não se envolve com aquilo. A geração que estava sendo levada, Deus ainda está procurando Daniel. Como é que é o plural de Daniel? Daniéis. Professora Aline, é Daniéis. Olha aí. Amém, irmãos? Ele está procurando Daniéis. Que dizem o que, pastor? Eu não me dobro. Não me dobro. Eu não vou fazer o que eles fazem. Eles podem, você não pode. Porque o referencial, irmãos, é aquele que permanece puro, mesmo quando o ambiente é impuro. É aquele que permanece santo, mesmo quando o ambiente é profano. Ele não se suja, ele não se deixa levar. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele diz assim: a santidade é o melhor sermão que um homem pode pregar. A transformação. Então Daniel foi exaltado por causa da sua fidelidade. Daniel foi elevado por causa da sua santidade. O rei reconhece o Deus de Daniel. O que acontece quando Daniel vai ser lançado na cova dos leões? Ele é lançado na cova dos leões porque ele estava fazendo algo errado? Não, ele estava fazendo o certo para ele. Orando de manhã, de tarde e de noite. Orando de manhã, à tarde e no final da tarde. 3 vezes ao dia. Aí como o pessoal que estava à sua volta não tinha como pegar Daniel errando, porque ele não errava, vamos fazer alguma coisa que a gente pegue ele dentro do serviço dele para o Deus dele. Daniel é lançado na cova dos leões. O rei fica a noite todinha preocupado. Não comeu, não bebeu, não quis músicas, não quis dançarinas no seu aposento real. De manhã cedo ele vai lá na cova dos leões e diz assim: Daniel, por acaso teu Deus, a quem tu serve continuamente, te livrou dos leões? Aí Daniel gritou lá de dentro: Rei, viva para sempre, meu Deus me livrou dos leões. Por que Deus livrou Daniel dos leões, irmãos? Porque ele se manteve puro diante daquela geração corrompida. Ele foi um referencial de fidelidade. Ele foi um jovem fiel dentro do exílio. Ele não se deixou contaminar. Então Daniel, o Deus de Daniel é exaltado pelo rei, porque o rei viu em Daniel luz, viu sabedoria, viu integridade em Daniel. Hoje o mundo precisa ver Cristo refletido em nós, irmãos. O mundo precisa olhar para nós e ver Jesus em nós. Ei, jovem, você que está aqui lá na escola, as pessoas têm que olhar para você e ver você como uma pessoa diferente. Você não pode ser igual a eles. Lá no seu trabalho, irmão, você tem que ser diferente. Lá na sua vizinhança, você tem que ser diferente. Porque se você for igual ao mundo, você ainda não recebeu transformação.
Se você está agindo ainda com as mesmas loucuras que você agia antes de receber Jesus, ainda não houve transformação. E nessa noite o Espírito está clamando por pessoas que queiram ser referenciais nesse tempo, que queiram viver a transformação e refletir Jesus na vida dos outros. Ah não, pastor, mas eu não posso. Pode. Nós podemos, irmãos. E nós temos que ser. Nós precisamos ser luz. A Bíblia diz que nós somos luz. Amém? Então, santidade ainda é o padrão de Deus. Porque quem quer ser usado no altar precisa, primeiramente, irmãos, ser aprovado no secreto. Amém? Olha, eu estou pregando nesse altar há exatamente 25 anos. Julho, agosto, setembro, outubro e novembro. 25 anos, agosto, setembro, outubro e novembro. E 4 meses. Quando iniciamos era terça, sexta e domingo. E nós pregávamos terça, sexta e domingo. E muitas das vezes dirigimos uma oração aqui na segunda-feira. Então era segunda, terça, sexta e domingo, porque na quarta-feira eu tinha que ir para a sede. Então era segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E no sábado ainda tinha encontros. E no domingo também. E hoje nós temos culto aqui na igreja. Quantos cultos nós temos na igreja? Quarta e sexta. E na quarta-feira tem crente que não aparece na igreja porque não tem tempo. O culto de domingo a gente não vem porque a gente diz que eu não tenho tempo para ir no culto de domingo, porque é o dia que eu faço as coisas. Mas o domingo não é o dia do Senhor, irmãos. Por que você deixa de fazer as coisas no dia do Senhor? E é uma vez por mês, né? O de domingo pela manhã. Uma vez por mês. Não dá para tu fazer as coisas em 3 domingos e reservar um domingo por mês para vir no culto. Meu Deus. Como é que nós vamos ser referencial desse jeito, irmãos? Se a gente não sabe, faz um sacrifício. Irmãos, eu preparei essa mensagem aqui para pregar igual aqueles pregadores pentecostais, não sabe? Dá uns pulos aqui para você animar, mas aí eu chego aqui e aí o Espírito muda tudo. Porque, irmãos, é uma vez por mês. Aí o Espírito Santo fala no nosso coração e diz assim: mas rapaz, uma vez por mês o pessoal não pode deixar para fazer as coisas no outro dia para vir uma vez por mês, pela manhã, adorar o Senhor. Aí nesses 25 anos, irmãos, eu olho para trás e digo assim: rapaz, eu estou precisando fazer alguma coisa, porque eu estou meio crente meia boca. Estou meio derrubado. Porque eu não faço um sacrifício. Se mudar a rotina, eu fico com raiva. Amém? Eu estava lá em casa, a Laís chegou e disse assim: pai, nós vamos fazer culto de Natal? Porque o Natal vai cair bem na quarta-feira, os irmãos comemoram o Natal nas vésperas, né? Vai ser bem, o dia 25 vai ser uma quarta-feira. Eu disse: irmão, se nós fazendo o culto um dia antes do Natal, o pessoal não vai, no dia do Natal o pessoal vai fazer o que lá? A pessoa pode até não comemorar o Natal, mas ela também não vem no culto. Entendeu? E nós estamos vivendo assim, irmão. E estamos levando. Aí a gente passa o domingo todo brigando, esposo com a esposa com o esposo, filho com os filhos, irmão com os irmãos, aquela muvuca todinha. Aí de noite a gente se apresenta aqui como... Eu fico tentando entender o coração de Deus, irmãos. Porque eu vou te falar um negócio. Como diz um comentarista aí, é difícil. O negócio é difícil. E a gente vê Daniel, um jovem. Porque pegar aqui o
O Daniel aqui, o Daniel daqui. Daniel, tu tem que idade? 15. Foi mais ou menos a idade que Daniel foi para a Babilônia. Talvez Daniel fosse franzinozinho como esse Daniel, e comesse igual esse Daniel come. Aí chegou na Babilônia, o rei disse para o copeiro-chefe: olha, tu alimenta esse povo aqui com o melhor que tem aqui na Babilônia. Tudo que você servir ao rei, serve a eles. A bebida que eu beber, dá para eles beber. Aí eu fico vendo Daniel, irmãos, morrendo de fome, e o desejo de comer aquele negócio, e o cara dizia assim: eu não quero não, eu vou permanecer fiel a Deus. Aí ele chega para o copeiro-chefe, com o dinheiro lá do rei, e diz: rapaz, deixa eu comer só legumes, só uns legumezinhos, não me dê essas coisas aí não. Aí o cara disse assim: rapaz, mas se eu fizer isso, e daqui a um tempo o rei vier ver, e você tiver com uma aparência diferente da dos outros, eu vou ser penalizado por isso. Ele disse: rapaz, faz uma experiência com a gente, uma experiência, deixa a gente comer só legumes, né? É o primeiro episódio aqui que a gente vê um vegetariano na Bíblia. Daniel não quis comer carne, não quis comer gordura, não quis tomar vinho. Irmão, se fosse hoje, irmãos, tem crente, eu vou dizer nós, vou usar o termo nós, ia nos esbaldarmos, nós ia cair para cima. Aí depois a gente vinha na igreja: Senhor, perdoa os meus pecados. Irmãos, porque nós não conseguimos resistir uma coisinha pequena. E tu imagina, tu chegar numa sala e ter comida de todo tipo, Daniel. Aí tu ia matar o teu desejo. Meu Deus. Aí tu se satisfazer com um pratinho de legume, uma tomatezinha, pimentãozinho, uma cebolinha. Meu Deus, que negócio é esse? A gente diz assim: rapaz, nem foi o que Deus sugeriu para mim, não. Deus sugeriu para mim, foi isso aqui. Você está entendendo, irmão? Mas Daniel permanece firme. Ele mantém o padrão, irmãos, de referência, porque Deus está procurando Daniéis, amém? Terceiro referencial é aquele que obedece sem reservas. Então, primeiro, eu sou um intercessor da nação, eu me coloco em favor da nação, eu sou fiel mesmo quando eu estou exilado, e eu obedeço sem reservas. E quem foi na Bíblia que obedeceu sem reservas? Quem conhece, diga amém. Conhece não? Diga para o irmão que está do seu lado: Abraão. Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar aí. O cara arruma tudo e se coloca na estrada andando. Alguém chegava para ele e dizia assim: Abraão, para onde é que nós vamos? Rapaz, não sei não. O Senhor disse que eu saísse aqui e eu fosse, eu estou obedecendo. E é assim, vai sem saber para onde vai. Rapaz, eu não sei o lugar para onde eu vou, mas eu confio naquele que me designou aí. E ele obedece, irmão, sem precedentes aqui. Capítulo 12, verso 1 diz que Deus falou para ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não sabia para onde iria, mas obedeceu. E ele obedece, e a Bíblia diz que por causa da sua obediência, isso lhe foi imputado por justiça. Amém? Ele se tornou o homem, pai de uma grande nação, de uma grande multidão, por conta da obediência, mesmo sem saber para onde ia. Ele obedece. E ficou só nisso, pastor? Não, mais tarde Deus vai pô-lo à prova, em uma prova muito maior, quando ele pede Isaac. Ele obedece sacrificar Isaac sem murmurar, sem dizer nada. Acorda pela manhã. Ele poderia muito bem ter colocado os servos dele para rachar lenha. Ele tinha todo o poder e autoridade para mandar os servos arrumar o jumento. Ele tinha todo o poder, mas ele se acorda cedo, ele racha a lenha, coloca sobre o animal. Aí ele pega Isaac, e aí 2 dos seus homens vão acompanhar na viagem, porque ele vai obediente a uma palavra. Mesmo quando Deus pede o filho da promessa, Abraão sobe o monte sem questionar.
Amém, irmãos? Às vezes nós estamos sendo provados em algumas coisas e a gente sai fazendo, sabe, uma série de coisas que a gente não entende o que está fazendo. Deus vai abrindo portas, vai abrindo caminhos, como diz a canção, Ele vai quebrando correntes, vai tirando espinhos, mas a gente não sabe ser gratos e nem obedecer. Eu passei uma vida toda na minha adolescência e juventude ouvindo: a obediência gera bênção, a desobediência gera maldição, a obediência gera bênção. Passei a vida toda ouvindo isso. E hoje a gente não quer mais obedecer a palavra. Então ele sabia, irmãos, aqui, que mesmo sem saber para onde estava indo, tinha uma voz que o orientava e ele obedecia. E a obediência de Abraão revela um princípio poderoso. Amém? Se você quiser anotar, anote. A obediência de Abraão revela um princípio poderoso aqui. Deus não explica, Ele prova. Ele não vai explicar não, Ele vai te provar. E aí você precisa ser aprovado. Ah, pastor, mas por que isso está acontecendo? Obedece, irmão, você vai saber por quê. Ah, mas é porque eu estou passando por isso? Obedeça. Se você continuar desobedecendo, Ele vai continuar te provando. Porque quem obedece na prova, irmãos, vai experimentar o milagre da provisão. Se você conseguir ser obediente na prova, você vai alcançar o milagre da provisão. Sabe por quê? Porque o animal para o sacrifício não apareceu instantaneamente. Deus já tinha provido faz tempo. No momento que Deus pediu Isaac a Abraão, Deus já tinha provido o sacrifício. A caminhada de Abraão do seu acampamento até o monte que Deus o mostraria, não foi para reprovar Abraão, foi para provar e para aprovar. A palavra vai dizer que ele caminha 3 dias para fazer um sacrifício. Há pregadores que fazem uma conjectura aqui com os 3 dias que Jesus, passou da sua morte até a ressurreição. Porque Abraão, o Isaac, o filho de Abraão, é um tipo de Jesus, porque ele foi colocado lá para ser sacrificado, para que em obediência Abraão recebesse o milagre da multiplicação e se tornasse o pai de uma grande nação. E a palavra diz que Abraão vai, e Deus está revelando aqui para Abraão, não está explicando, está provando. Porque no momento do sacrifício Abraão descobriu, irmãos, que no monte do Senhor é Ele que provê. Amém, irmãos? E nós temos vivido, irmãos, todos esses dias. Eu não sei quanto tempo você tem que serve ao Senhor. Tem gente aqui que nasceu, e cresceu na igreja, está na igreja até agora. Eu não fui assim. Eu aceitei Jesus, eu tinha uns 15 anos. Tive um bocado de dificuldade, ainda tenho hoje, irmãos. Tive um bocado de coisa que eu fiz. Teve um ano da minha vida que eu me arrependo de ter vivido ele completamente. Ixi, pastor, foi o diabo? Foi nada, fui eu mesmo, meus desejos. Fui eu, não tem negócio de diabo não. A gente quer colocar a culpa no diabo de tudo que a gente sofre. E nem tudo que a gente sofre é o diabo, são as nossas escolhas. O diabo não te oferece um copo de bebida, não te oferece um cigarro, não te oferece um pó para tu cheirar, te oferece nada, é tu que decide. Para de ser envergonhista e dizer que foi o diabo. Assume as tuas responsabilidades. Porque quando tu começar a assumir as tuas responsabilidades, tu vai entender que tu precisa mudar para ser um referencial. Enquanto você não assumir as responsabilidades, você vai continuar do mesmo jeito. Não muda. Porque a gente age como se foi o diabo. Rapaz, me perdoa aí, porque o que eu falei para ti foi o diabo que não foi nada. Não foi o diabo não. Era o que eu tinha vontade de dizer e te disse e acabou. Me perdoe aí, foi eu mesmo, foi o diabo. Irmão, me perdoe aí, pediu dinheiro emprestado. O diabo fechou as portas, eu não pude te pagar. Foi o diabo não, foi tu mesmo. Porque tu teve condição de pagar, não pagou quem é ruim. Vigia. Vigia. Amém, irmãos? Para de coisinha É complicado essa situação. É complicado, irmãos. Então nós temos as nossas dificuldades. A gente precisa crer em Deus.
Então, no momento do sacrifício aqui, Abraão já sabia que no monte do Senhor Deus iria prová-lo, Deus iria prover. Abraão foi um referencial porque viveu pela fé, e sua geração gerou uma grande nação, porque ele viveu pela fé. Muitos querem a promessa, muitos querem viver a promessa de Deus, mas poucos querem o altar da obediência. Então obedeça, irmãos, obedeça a Deus, obedeça a palavra. A palavra diz para você amar pai e mãe, honrar pai e mãe. Então honra pai e mãe, você vai prolongar seus dias na terra. Você vai prolongar seus dias na terra, se você honrar seu pai e sua mãe. Agora, se você desonrar, eu estava neste instante ali conversando com a irmã Mazé. Cadê a irmã Mazé para confirmar isso? Vamos fazer a contagem aí de uns 10 anos para cá. Se nós fôssemos enumerar, né, a geração que está morrendo, chega a 30 anos o pessoal que está morrendo. Por que está morrendo esse povo aí? Porque não honra pai e mãe. O pai e a mãe dizem assim: essa amizade aí não serve para você. Ah, pai e mãe, você não sabe de nada não, pode deixar que você escolheu meus amigos. Aí vai, está na esquina, o cara chega para acertar a conta, mata tudinho. Ah, mas por que foi? Porque não honrou pai e mãe. O pai vai dar um conselho, o filho diz assim: não pai, mas aí esse conselho do Senhor não serve para mim não, porque eu estudei e eu estou um pouco adiante do Senhor aí. Vai nessa aí, bonitão. Vai chegar lá na frente, vai levar um tabefe do mundo, e tu vai voltar para trás: pai, o Senhor tinha razão. Pode ser tarde, porque o filho precisa honrar o pai e a mãe. Amém, irmãos? O esposo precisa honrar a esposa. Amém, irmãos? E a esposa precisa honrar o esposo, porque quando isso acontece, vocês estão cumprindo a palavra. Então, o referencial não vive de emoções. Quem é referencial, irmão, não vive de emoções, vive de princípios. E a obediência é a chave que abre o sobrenatural. Então muitos querem viver a promessa, mas poucos querem estar no altar da obediência. Ser referencial é dizer para mim mesmo quando dói, é dizer que quando está doendo, eu vou permanecer obedecendo, porque eu sei que aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Ele não vai me abandonar, irmãos. Não vai me abandonar. Eu fico vendo algumas coisas, eu fico muito introspectivo. Quando eu estou muito calado, a pessoa chega para mim e diz: pastor, está tudo bem? Não, está tudo excelente. Por que o senhor está assim? É porque eu estou pensando. Estou pensando. E como diz o Cláudio Duarte, o homem só tem uma caixa na cabeça. Quando você está pensando, você para todas as outras coisas, você vai só pensar. Não dá para fazer um bocado de coisa. A mulher não, né? A mulher tem um bocado de caixa aí na cabeça. A mulher consegue, em uma conversa curta com o marido, passar o relatório do mês todinho numa conversa só. O homem não, o homem precisa de tempo para entender, né? Então, estou pensando. Está pensando em quê, pastor? Eu estou pensando como é que nós vamos nos mover no ano de 2026. Eu estou pensando se eu vou conseguir pastorear até 60 anos, ou se eu vou, né, me jubilar agora mesmo. Mas estou pensando nessas coisas. O Jefter vai casar, vou ficar só eu e a Leila, né? Só eu e a Leila. Nós ainda não estamos tão velhos que não possa fazer um bocado de coisa, né? Entendeu? Estou com 51 anos, estou na flor da idade. Meu Deus. Na flor da idade. A minha flor está quase. Vou até beber água, misericórdia. Meu Deus. Então, nós estamos precisando fazer um bocado de coisa, irmãos. Estou pensando como é que nós vamos fazer para nutrirmos as igrejas que estão se achegando a nós, né? Há um tempo atrás nós éramos só nós, agora nós já temos 2 igrejas. Agora eu não sou pastor mais só dessa igreja, sou pastor de mais 2 igrejas, e agora sou pastor de pastores. Então eu preciso pensar, irmãos. Eu preciso pensar, porque eu tenho que agir dentro da obediência da palavra.
E eu não posso ser um referencial que vive de emoções. Com isso eu não estou dizendo que não vai haver emoção. Tem que ter emoção. Mas eu vou precisar ser razão. Vou precisar parar e não vou poder agir motivado pela emoção. Porque a gente, quando está iniciando, a gente é levado muito pela emoção. Porque a gente está vendo as coisas acontecer, a gente quer correr, e a gente tem que parar. E a gente tem que saber onde a gente quer chegar. Então a obediência é a chave que abre o sobrenatural. E em quarto e último lugar, o referencial que Deus busca é aquele que permanece fiel até o fim. É o que vai ser o reconstrutor dos muros. E aqui eu trago o exemplo de Neemias. Na história de Neemias, você escuta Deus chamando Neemias para fazer alguma coisa? Tem um chamado de Deus? Não tem um chamado de Deus para Neemias. Neemias recebe um relatório, aí ele ora, ele jejuma, e ele mesmo decide ir. Ele mesmo decide ir. Não foi Deus que mandou. Ele sentiu empatia pelo sofrimento dos irmãos. Os muros estão queimados, derrubados, as portas queimadas. O povo que ficou lá, que não foi levado para o cativeiro, está vivendo na miséria. Deus não falou nada. Neemias foi orar, foi jejuar e se levantou para ir. Pronto. Amém, irmãos? Vai ter dias, ou vai ter momentos, ou vai ter tempo que nós não vamos ouvir Deus falar nada, mas a gente tem que fazer, a gente tem que ir, a gente tem que se levantar. Ah, pastor, mas ninguém faz. Faça você, meu filho. Ah, pastor, mas ninguém vá você. Pastor, ninguém visita aqui. Não, visite você. Tenha empatia pelos outros. Aí a palavra diz que Neemias ouve que os muros estão derrubados. E aí ele poderia ignorar a situação, mas ele ouve a situação e ele chora. Ele chora. Eu estou falando isso aqui porque a Kátia tem uma semana que ela manda videozinho para mim do povo da África. Eu já estou com vontade de dizer assim: vai tu, Kátia. Vou comprar uma passagem para tu ir. Os irmãos perseguidos. Eu fui pregar numa igreja em Fortaleza, no aniversário da igreja. Aí o pastor dizendo assim: foi um aniversário de quantos anos? Nem lembro, 4 anos ou foi 5 anos? Aí o pastor dizendo assim: irmãos, nós estamos felizes com o que Deus está fazendo. Nós vamos inaugurar uma igreja nesses dias lá em Caraí de Amontada. E eu quero pedir a oração de vocês, que nós estamos também para inaugurar uma igreja lá na África. Olha, irmão, na África. Nós já pagamos um aluguel lá, o irmão está lá, nós estamos mandando, e eu estou me preparando para ir lá ver o pessoal lá. Eu digo: rapaz, o cara tem coragem mesmo, né, irmão? Sair daqui lá para a África. Aí de repente a gente escuta nos videozinhos da internet o meninozinho dizendo assim: os missionários que vêm do Brasil, nós queremos que eles durmam aqui com a gente na igreja, não é nos hotéis, assim, eu digo: mas rapaz, complicado, não é não? Difícil, não é não? Então nós precisamos, irmãos, nos colocar aqui como Neemias. Precisamos chorar pela situação do outro, precisamos orar, precisamos jejuar. Quando ele volta para reconstruir, o que ele vai enfrentar lá? Ele vai enfrentar zombaria, vai enfrentar ameaça, oposição, mas ele não desiste. Ele está construindo os muros, está reformando os muros. Aí um cara manda um recado: vem se encontrar com a gente aqui no templo, para a gente conversar. No versículo 3 do capítulo 6 de Neemias, ele vai dizer assim: estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. De vez em quando não se levantam pessoas querendo fazer separar, não, irmãos? Ah, pastor, nunca se levantou uma pessoa. E as situações que você enfrenta?
causado pelas pessoas não quer te fazer parar, não? Você está tentando acertar, você está tentando fazer, e de repente se levanta uma situação dentro da sua casa, você não consegue entender nada, mas você não pode parar. Você tomou uma decisão, então vai até o final. Vão se levantar opositores, vão se levantar pessoas para te confrontar, mas ser um referencial, irmãos, é continuar todos os dias quando aqueles que não querem continuar desistem. É você avançar. Neemias representa aqui os que têm visão espiritual e mão para trabalhar. Eu tenho a visão, mas eu tenho mão para agir, para trabalhar, para fazer. Se levanta. Ah, não, mas eu não sou líder. Ah, mas eu não sou isso, não sou aquilo, irmão. Para fazer a obra de Deus, Deus só precisa de disponíveis. Não precisa de pessoas que queiram ocupar cargos, não. Tu acha que se eu não fosse o pastor dessa igreja, eu estava só sentado no banco? Porque se eu quisesse ficar só sentado no banco, eu não tinha inventado de ser pastor, irmãos. Eu estava fazendo alguma coisa, eu nunca parei de fazer. Quando um dia você tiver a oportunidade de sentar para a gente conversar, eu vou te dizer como foi a minha vida na igreja. Eu não nasci pastor, não. Eu cheguei na igreja, eu fui ser cantor da igreja. E tu acha que eu canto? Mas não tinha ninguém para cantar, então eu cantava melhor do que todo mundo, não é não? Se não tem ninguém para cantar. E eu cantava. Fui ser cantor. Aí eu percebi que na igreja não tinha quem tocava violão. Eu fui ser músico. E eu sabia tocar, não sei, irmãos. Eu sou canhoto da mão, direito do pé. Como é que o cérebro fica nessa hora aí? Aí fui aprender a tocar violão no violão de um primo meu. Ele disse, não pode mudar as cordas. Ou tu aprende com violão de ponta cabeça, ou então do lado certo. Aí eu aprendi a tocar do lado certo, mas eu sou canhoto. E aí, a confusão que é? Para poder o negócio pegar. Mas eu fui músico um bocado de ano na igreja. Era um bom músico. Pelo menos ninguém reclamava, né? Então, eu tocava. Aí quando não me quiseram mais como músico, eu fui ser líder de jovem. Fui pregar, né? Mas eu passei, fui obreiro, fui músico, fui tudo. Como alguns diziam, eu fui caçador de demônios. Fui, irmão. Passei também por esse estágio aí. Amém, Jesus? Saúde. Meu Deus, cadê as máscaras? Vou beber água. Amém? Fui, irmãozinho. Então, rapaz, eu tinha culto aqui que se não se manifestasse um demônio, eu ia para casa ruim que só. Chateado. Quando eu orava, eu dizia assim, rapaz, onde tiver, só não fazia igual um pregador, dizia assim, no raio de 5 quilômetros, né? Mas onde tiver, irmão, pode se manifestar, pode vir para cá. Eu queria fazer, eu queria ser alguma coisa, eu queria estar na brecha, eu queria ser um referencial, eu não queria desistir de jeito nenhum. Porque eu entendia que Deus não chama os capacitados, Ele chama aqueles que se dispõem a ir. Amém? E nós somos, né, chamados nessa noite, porque nós estamos aqui para sermos disponíveis para ir. O referencial é aquele que não se desvia do propósito, que mantém o foco. Não se desvia, mesmo quando o inferno se levanta. Quem está na brecha entende que não há tempo a perder. Há muro para a gente levantar em favor da família, há muro para a gente levantar em favor das almas que estão se perdendo, para que elas sejam salvas. Nós não podemos mais estar envolvidos em picuinhas, em disse-me-disse. Eis que passou esse tempo da criancice. Agora todo mundo aqui tem que ser maduro, irmãos. Nós temos que ser os ruios de Deus, o fruto maduro. Acabou o tempo de irmão, eu não estou mais adulando nem a mulher lá em casa, irmãos. Lê, vai ter almoço hoje? Ixi, eu não estou com vontade de fazer não, mas não. Tá certo. Vamos ficar eu e você sem comer então. Não. Amém? Vai. E agora só nós dois é que vai ser mesmo. Aí é que
negócio vai piorar aí um bocado de vez aí. Porque, irmão, não dá mais. 25 anos aqui nesse lugar. Tem crente aqui comigo há 25 anos. Tem crente aqui há 15 anos. Tem crente aqui há 10 anos. Então não chegou o tempo da gente começar a dar fruto. Se levantar dessa cadeirinha e começar a produzir alguma coisa para o reino, né? A ser mais disponível para o reino de Deus. Deus está chamando pessoas para levantar muros em favor de famílias. Há uma unção de restauração vindo sobre a nossa vida. Há uma unção de restauração vindo sobre essa nação. Deus está chamando essa geração para que se tornem como Neemias, que vão reconstruir os muros derrubados pela frieza, pela incredulidade, pelo pecado. Deus está chamando pessoas para serem referenciais como Neemias, que não precisam ouvir um chamado claro de Deus, mas vão se levantar porque no seu coração há o desejo de fazer alguma coisa por alguém. Nós vamos nos levantar para fazermos isso, porque Deus está procurando homens. Só que o texto que a gente leu disse que Deus procurou um homem e não achou. Diga aí para o irmão que está do seu lado: Deus procurou um e não achou. Mas hoje Ele continua buscando ainda. E talvez Ele tenha te encontrado aqui nessa noite. Amém? Ele procurou lá no contexto de Ezequiel e não achou, mas nessa noite Ele está aqui procurando e talvez Ele tenha te encontrado aqui. Amém? Sabe por quê? Porque Ele não está procurando perfeição, Ele está procurando disponibilidade. Ele não está procurando os perfeitos, Ele está procurando os disponíveis, os tratáveis. Amém? Aqueles que são moldáveis. Ele está procurando, Ele não precisa de muitos, Ele só precisa de um disposto aí. Um quem, pastor? Um Moisés que interceda. Ele está procurando um Daniel que permaneça santo. Ele está procurando um Abraão que obedeça. E ele está procurando um Neemias que reconstrua. Amém? Será que ele vai encontrar aqui nessa noite um Moisés que intercede? Um Moisés que vai se colocar na brecha? Será que ele vai encontrar aqui um Daniel que permanece puro diante da impureza do mundo? Será que ele vai encontrar aqui um Abraão que obedece a despeito de qualquer coisa, irmãos? Não interessa se não foi revelado para você o lugar. O interessante é você obedecer. Ah, pastor, mas Deus não falou comigo. Ah, mas Deus não disse nada. Mas vai lá e reconstrua como Neemias fez. Deus não falou com Neemias. Quem falou com Neemias foi o irmão dele, que a Bíblia chama de Hanani, ou Hanani, lá no capítulo 1 do livro de Neemias. Ele veio com algumas pessoas, encontraram Neemias, e Neemias perguntou: como é que estão os meus irmãos que ficaram em Jerusalém? Ele disse: rapaz, o negócio lá está feio. As portas foram queimadas, os muros derrubados, o povo está vivendo uma miséria terrível. A palavra diz que Neemias ouviu aquilo, e ele se retirou, e ele chorou, e ele orou, e ele jejuou, e ele decidiu no seu coração fazer alguma coisa. Mas ele também não foi imediatamente resolver a situação, não, irmãos. Ele continuou servindo lá no rei. E um daqueles dias que ele foi levar uma bebida para o rei, estava o rei e a mulher, e eles perceberam Neemias com um semblante triste, que a Bíblia diz que nunca ele tinha servido os reis daquela forma. E o rei perguntou para ele o que estava acontecendo. Ele diz: o que o senhor faria se o senhor soubesse que os seus irmãos que estão na terra onde você nasceu estão vivendo em miséria? O que o senhor faria? Aí sabe o que foi que o rei disse? Pois o que eu posso fazer por você? Diga o que você precisa. Aí Neemias foi, entendeu que era o favor de Deus. Ele disse: eu preciso que o Senhor me libere para ir lá ajudar meus irmãos. Mas eu queria que o Senhor me desse cartas, para que onde eu passasse eu tivesse ajuda. E ele vai, irmãos. Quando ele chega lá que vai começar a reconstruir os muros, se levantam pessoas. E ele entende que aquilo não era, um obstáculo. Era algo para provar se ele realmente estava certo do que ele queria fazer. Ele não desiste.
Em 53 dias, 40 e alguma coisa de dias, ele reconstrói os muros e ele coloca as portas. Mas ele fez algo extraordinário. Por quê? Porque ele entendeu que Deus estava levantando ele para ser um reconstrutor, para reconstruir. E seja o referencial que Deus procura nessa noite. Seja você esse referencial, seja aquele que se levanta para estar na brecha pela sua casa, para estar na brecha pela sua igreja, para estar na brecha pela sua vizinhança. Deus quer usar você como um muro de separação entre o juízo e a misericórdia. Eu não sei se você viu, mas nós vivemos em um país que nós nunca tivemos. E quando tem é alguma coisa muito isolada, terremoto, furacão. Mas esses dias atrás, no sul do país, no Paraná, nós tivemos um furacão numa cidade e devastou a cidade. Eu não sei se você está atento a isso, mas Deus está trazendo juízo. E Ele precisa de pessoas que se coloquem na brecha entre o juízo e a misericórdia. Ele precisa de pessoas que se levantem para interceder, para que Ele não destrua a nação. Ele precisa de pessoas que sejam como Abraão, irmãos. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Deus disse assim: eu não posso deixar de falar isso para Abraão, meu amigo. Aí Abraão começa a conversar com ele: Senhor, mas se lá tiver pelo menos, não sei nem quantos, 50, o Senhor vai destruir a cidade todinha e vai junto com eles os justos que tem lá? Não, se encontrar esse número não vou. Vai até 5. Ele não encontrou esse número lá. Mas mesmo assim Deus ainda enviou os anjos para tirar o sobrinho dele de lá. Amém? Então Deus precisa de pessoas que se coloquem entre Ele e o povo. E Ele está procurando nessa noite aqui. Então nós precisamos ser o referencial que Deus procura. Há uma brecha sobre esta geração. Há uma necessidade urgente de homens e mulheres que se coloquem no lugar da intercessão, da santidade, da obediência e da perseverança. Se o Senhor está te chamando, levante hoje e diga para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, eu quero estar na brecha. Usa-me como teu referencial nesse tempo. O altar é o lugar onde os referenciais são formados, irmãos. Então volte ao altar. Amém? Volte a estar no altar. Volte a se debruçar sobre o altar, a dobrar os teus joelhos, a chorar. Nós temos uma dificuldade aqui, porque a gente diz assim: irmão, vem aqui na frente no altar. O pessoal tem medo do altar, tem medo de vir, porque acha que a gente vai fazer alguma coisa. Não, irmão, você precisa se levantar e vir ao altar e se colocar diante de Deus, crendo que Ele vai colocar você como um referencial nessa geração. Amém? Você recebe essa palavra no nome de Jesus? Você quer se levantar como referencial nessa noite? Dê um aplauso a Jesus, fica de pé, no nome do Senhor. Aleluia. Fica de pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você deseja ser um referencial, irmão, sai do seu lugar, vem no altar, vem se colocar aqui diante do Senhor em nome de Jesus. Você vem com a sua família, vem com seus filhos, vem com a esposa, mas vem com todo mundo para a gente orar juntos aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso. Em nome de Jesus. Se coloca diante do Senhor. Se coloca na presença dEle nessa noite e diga: Senhor, eu preciso ser um referencial na minha casa. Eu preciso ser um referencial na minha escola, no meu trabalho. Eu quero ser um referencial, meu Deus, aonde eu estiver. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam a luz do Senhor brilhando na minha vida. Eu quero que as pessoas vejam, meu Deus, o reflexo do Senhor em mim, nas minhas atitudes, na minha maneira de falar, na minha maneira de agir. Então, se você, querido, por algum motivo maculou isso, você precisa voltar ao altar. Você precisa se quebrantar diante do Senhor. Você precisa se derramar diante dEle.
Você precisa abrir o seu coração para Ele e não esperar ninguém orar. É você que tem que fazer isso. É você que tem que dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu quero ser um referencial. Eu não aceito ser menos do que isso, Senhor. Eu estou aqui porque o Senhor me escolheu e eu quero ser, a partir daqui, meu Deus, um referencial para alcançar outras pessoas. Eu quero ser um referencial, meu Deus, de intercessão, de oração, de vida plena diante do Senhor. Eu quero ser um referencial de fidelidade, de santidade, um referencial que não se corrompe, um referencial que não se deixa levar pelas circunstâncias, um referencial que não se deixa levar pelo que está à volta. Você não é movido pelo que está à sua volta, você é movido pelo Espírito de Deus, você é movido pela palavra de Deus. Então não aceite que o que está à sua volta dite o teu comportamento. Não aceite o que está à tua volta dite o que você tem que fazer, o que você é. Você precisa permanecer fiel, você precisa permanecer firme, você precisa permanecer firme nessa geração. Você precisa ser um referencial de obediência, você precisa ser um referencial de obediência. Você precisa obedecer ao Senhor em todas as circunstâncias, em todos os níveis da sua vida. Você precisa obedecer. Você precisa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Assim, viu de importante em mim. Aleluia, Jesus. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui. Isso, diga isso para Ele. Estou Nós estamos disponíveis para te servir, Jesus. Usa a nossa vida, Senhor. Me fiz exclusivo só pra te servir. Envia-me. Aleluia. Como dizer não para o teu chamado, se me deste um sol Para ser usado para tua glória, somente para tua glória. Oh, aleluia. Somente para tua glória, Senhor, nós estamos aqui. Oh, Jesus, usa as nossas vidas. Então me Nos toca. toca nessa noite com brasas vivas. Nos toca nessa noite, nos traz um novo ânimo. Renova a nossa confiança. Para nós, meu Deus, nos levantarmos. Para nós subirmos como águia, meu Deus, e sermos restaurados pelo Senhor. E me transforma, vem me Diga para Ele: purificar. eis-me aqui. Estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Oh, meu Deus, Envia-me. e como dizer não? Como dizer não para o teu chamado, se me deste um sol Para ser usado para tua glória, somente para tua glória. somente pra tua Oh, glória, aleluia, somente pra tua glória. aleluia, Jesus, para
nos colocamos nessa noite para sermos referenciais nessa geração. Nós nos levantamos nessa noite para sermos uma referência nessa geração. E nós queremos te pedir nessa noite que o teu Espírito seja derramado sobre a nossa vida, que o teu Espírito seja soprado sobre a nossa vida. Abre a sua boca agora e diga: Senhor, eu preciso, eu necessito, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio para a tua glória, eu quero ser cheio para ser um referencial, para me colocar na brecha, para me colocar na brecha. Eu quero estar, meu Deus, pela nação entre os juízes e a misericórdia, em nome de Jesus. Sacerdócio real, eis-me aqui, povo exclusivo de Deus, eis-me aqui, nação santa, geração eleita. Diga: eis-me aqui, Eis-me aqui, sacerdócio real, eis-me aqui, povo exclusivo de Deus, eis-me aqui, nação santa. diga: eis-me aqui, eis-me aqui. Nós estamos disponíveis para te servir, Senhor. Se você está disponível nessa noite, querido, diga para Ele que você está disponível. Diga para Ele que você quer ir. Diga para Ele que você quer ser um intercessor, que você quer ser um referencial de santidade, de fidelidade, um referencial de obediência, um referencial, meu Deus, de pessoas que se colocam, meu Deus, em favor do outro, que sente a dor do outro, que sente a necessidade do outro. Se você deseja isso, levante a sua voz e diga: eis-me aqui, diga: eis-me aqui. Oh, aleluia. Oh, Espírito de Deus, eis-nos aqui nessa noite, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, há uma unção sendo derramada nesse lugar. Oh, aquele que se coloca como referencial é revestido. Aquele que se coloca como referencial é revestido de autoridade. Seja um referencial na sua casa para os seus filhos. Seja um referencial no seu trabalho para os seus colegas de trabalho. Seja um referencial de Deus lá onde você está. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós queremos te adorar na beleza da tua santidade. Oh, aleluia. Não deixe as preocupações, queridos, as preocupações dessa vida abalar a tua fé, o teu coração. Não deixa, não deixa. Oh, aleluia. Aleluia. Não deixe. Não deixe que as coisas dessa vida atrapalhem a tua caminhada com o Senhor. Deus está liberando uma unção poderosa, mas tem gente aqui que não tem conseguido acessar porque está com o coração fechado. E Deus está nessa noite dizendo que precisa de referenciais, homens e mulheres disponíveis, homens e mulheres comprometidos, homens e mulheres que não se curvam diante das oportunidades, diante da lentilha do inimigo, pessoas que permanecem fiéis, pessoas que permanecem fiéis.
Pessoas que estão presas a situações, a negócios. Pessoas que estão presas a negócios não resolvidos. Pessoas que estão presas com o coração fechado. O Senhor está te chamando nessa noite. Abandona tudo isso no altar. Abandona tudo isso no altar. Se derrama diante do Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nos torna referenciais, nos torna homens e mulheres de referência, homens e mulheres, meu Deus, que não são levados pelas circunstâncias. Nós não somos motivados pelas circunstâncias. Nós somos cheios do Espírito e nós não precisamos da circunstância. A direção é de Deus. Nós não precisamos, porque a direção é de Deus. A direção vem de Deus. Oh, aleluia. Aquieta o teu coração, porque eu sou Deus, diz o Senhor. Aquieta o teu coração. Talvez você não entende, mas o Senhor está abrindo portas nessa noite. O Senhor está abrindo portas. Ele tem visto a angústia do teu coração e Ele tem te chamado. Ele tem visto a angústia do teu coração e Ele tem te chamado. Fala com Ele aí onde você está. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus te entrega nessa noite, querido. Deus te fortalece nessa noite. Deus te abençoa nessa noite, Pai, no nome de Jesus. Nós nos colocamos como referenciais nessa noite. Diante de Ti, nós nos colocamos, meu Pai, como referenciais de oração, de intercessão. Usa as nossas vidas. Nós nos colocamos como referenciais de obediência, de fidelidade, de santidade. E nós nos colocamos, meu Deus, como referenciais que vai sentir a dor do outro, que vai trabalhar em favor do outro, que vai, meu Deus, fazer o que puder para ver o outro melhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar os nossos corações. E nós repreendemos todo espírito contrário, todo espírito que se levanta para desfazer, para tentar quebrar, para tentar, meu Deus, colocar um contra o outro. Nós repreendemos e nós clamamos ao Teu nome, em nome de Jesus, que todo mal seja repreendido e bata em retirada, e que o Teu povo seja livre e liberto para viver coisas extraordinárias nesse tempo, em nome de Jesus. Se você crê assim, diga amém. Nos aplaude bem forte.